O céu alaranjado lança sombras longas entre vigas de concreto e pilhas de areia. Homens com capacetes suados trabalham sob um calor abafado, enquanto máquinas ressoam pelo terreno como tambores mecânicos. No meio do caos, está Caio, 20 anos, corpo magro mais forte, pele bronzeada pelo sol e os cabelos naturalmente vermelhos, presos num nó improvisado para evitar o suor nos olhos. Ele empurra um carrinho de mão cheio de entulho, com os pés mergulhados na poeira grossa. "Oh, Caio, dá uma limpada naquele canto atrás do galpão antes de fechar tudo", grita um dos mestres. "Tô indo, chefe", responde ele, limpando a testa com o antebraço. O lugar indicado está encoberto por entulho e pedaços de madeira velha. Enquanto varre os restos com a pá, algo metálico sob a terra chama sua atenção. Um brilho sutil, avermelhado, escondido entre o barro. Caio agacha e cava com cuidado. Tira dali um colar metálico, sujo, com uma pedra vermelha fosca no centro. A peça parece antiga, quase esquecida pelo tempo. Ele observa por um instante, pensativo. Parece uma joia de novela mexicana. Brinca em voz baixa, e guarda no bolso da calça. No início da noite, Caio entra pela porta com uma sacola plástica. O som do rádio toca algo antigo na cozinha. "Tô em casa. Tava esperando. Idiota. O macarrão já tá quase virando papa", responde Luna, sua irmã de 15 anos, da cozinha. Ela aparece com uma concha de molho de tomate na mão e o cabelo preso de qualquer jeito. A casa é pequena, mas aconchegante. Um lar improvisado, construído à base de sacrifícios. Enquanto jantam, o ambiente é leve, cheio de piadinhas e provocações. Luna fala da escola, das amigas, das redes sociais. Caio escuta, rindo de cada exagero, enquanto disfarça o cansaço da jornada pesada de trabalho. Depois do jantar, Luna vai para o quarto fazer lição. Caio fica na sala, com a TV ligada no volume baixo. Ele pega o colar encontrado na obra e começa a limpá-lo com um pano de prato velho. A sujeira vai saindo devagar. O metal revela entalhes delicados, quase místicos. A pedra vermelha começa a ganhar um leve brilho, mas nada chamativo. "Você é bonito, hein? Pena que estava jogado no lixo." Com um sorriso discreto, ele coloca o colar no pescoço. No mesmo instante, sente um calor interno, profundo, como se algo acendesse dentro do peito. Seus olhos se arregalam. O colar não queima, não explode, não brilha intensamente. Ele simplesmente desaparece, como se tivesse sido sugado pela pele, sem barulho, sem luz, sem vestígios. "O quê?" Caio leva a mão ao peito. "Nada." Só sente a pele suada, o coração acelerado. O colar sumiu. Ele se levanta de repente, assustado, e vai até o espelho no banheiro. Observa o peito. Nada ali. Nenhuma marca. Ele tira a camisa, procura, vira de lado, nada. "Devo ter batido a cabeça na obra", murmura, tentando rir, mas o nervosismo é visível. Ele volta para a sala, senta no sofá, tenta esquecer. Mas então, uma luz azul, sutil e translúcida surge flutuando diante dele. Uma tela flutuante. Artefato vinculado com sucesso. Habilidade elemental detectada. Fogo. Portal para a Terra paralela disponível. Deseja abrir o portal? Sim. Não. Caio congela. O que é isso? Um sonho? Um delírio? Ele se levanta e caminha para trás, tentando afastar-se da tela, mas ela o acompanha. Seus dedos tremem. Ele estica a mão para tentar tocar o não, mas o botão não responde. Uma notificação extra aparece na tela. Abertura inicial do portal obrigatória. Ele olha para o corredor. A porta do quarto de Luna está fechada. Ele ouve o som abafado de fones de ouvido. Ela não viu nada. Caio respira fundo. Ele não quer assustá-la. Não quer que ela ache que ele está perdendo a cabeça. Ok, isso deve ser um sonho, um surto de cansaço. Só vou aceitar e, quando eu acordar, volto para a realidade. Ele toca o botão sim, mas nada acontece de imediato. Não há efeitos especiais, nem luz. A tela simplesmente apaga. Por alguns segundos, silêncio. Então a visão escurece. Caio sente o chão ceder sobre seus pés. A sala se dissolve num branco infinito. O som de folhas balançando ao vento. Caio pisca, devagar. Não há mais sofá, nem parede,
nem luz de TV. O chão debaixo de seus pés é de terra batida e úmida. A sala desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ele gira o corpo, confuso. Ao redor, uma floresta densa se estende até onde os olhos alcançam. Troncos grossos, musgos vibrantes e um céu encoberto por nuvens cinzentas. A brisa é pesada e úmida, carregada com cheiro forte de vegetação viva. Onde eu tô? Pergunta ele em voz baixa. Seus pés estão sujos de terra. Ainda veste a mesma roupa, mas agora ela está empoeirada, com galhos e folhas presas nas costuras, como se ele estivesse caminhando ali há horas. Caio leva a mão ao pescoço por instinto. Nada. O colar sumiu. Nenhuma corrente, nenhuma marca. Ele leva a mão ao peito. Foi aquele colar? Mas não há dor, não há brilho, apenas um calor interno profundo, como uma brasa viva, discreta, mas presente. Algo mudou nele. Ele sente isso no corpo, na respiração, nos sentidos. É como se seu sangue tivesse ficado mais leve ou mais quente. A floresta à sua volta parece quase terrestre, mas algo está errado. As folhas são largas demais. As árvores são altas e retorcidas. Os sons dos animais, pássaros, insetos, grunhidos, são familiares, mas ao mesmo tempo, alienígenas. Como se estivesse num passado longínquo ou numa terra que nunca foi corrompida pela civilização. Não há sinal de tecnologia. Nenhum prédio, nenhuma estrada, apenas natureza pura e viva, imponente. Caio começa a andar, devagar. O calor no peito cresce sutilmente. Cada passo é seguido por um estalo de folhas secas e galhos finos. Ele tenta manter a calma, mas a mente está em turbilhão. Isso não é um sonho. Eu não tô dormindo. Isso é real demais. Ele se agacha perto de uma planta estranha. As folhas parecem reagir à sua presença. Um tipo de pássaro voa acima dele e desaparecendo entre os galhos, com um grito agudo. Mais adiante, Caio encontra pegadas grandes, de algo que parece um animal quadrúpede, mas com garras profundas. O medo começa a crescer, mas junto com ele, a sensação de poder, como se estivesse sendo observado. Ou testado. Sem aviso, uma tela flutuante translúcida e azul aparece à sua frente, silenciosa como antes. Local, terra paralela, zona selvagem, nível de ameaça, baixo, sincronização completa, elemento inicial desbloqueado, fogo, controle elemental em desenvolvimento. Caio dá um passo para trás. A tela segue seu movimento. Elemento? Fogo. Ele olha para as mãos. Será que? Sem saber exatamente o que está fazendo, ele estica o braço e tenta imaginar fogo. Nada acontece. Ele fecha os olhos, respira fundo, tenta novamente. Dessa vez sente o calor no peito se mover, como se uma energia fluísse pelos ombros e descesse pelos braços. A ponta dos dedos começa a esquentar. Um leve brilho laranja, fraco, quase invisível, dança ao redor da palma da mão aberta, mas subitamente se apaga. Isso foi real. Ele sorri, nervoso. De repente, um barulho de galhos quebrando. Caio se vira rápido. Dos arbustos, surge uma criatura. Algum lobo, com pele branca e olhos amarelados. O animal rosna, abaixando o corpo como se fosse atacar. Caio congela. A tela reaparece rapidamente. Perigo detectado, instinto de sobrevivência ativado, acesso parcial à habilidade elemental permitido. Sem pensar, Caio estica a mão. Desta vez, o fogo vem com força. Uma labareda curta, crua e descontrolada explode da palma, assustando o animal, que recua e foge para dentro da mata. O fogo se apaga sozinho. Caio cai de joelhos, ofegante. Isso é mesmo real. E eu posso controlar fogo. Recurso disponível: mineração de ouro. Detectado veios de ouro a 320 metros. Retorno ao mundo de origem está disponível após 60 minutos. Caio encara a floresta à sua frente ainda em choque. Ele sabe que não está mais no mundo que conhecia, mas ele também sabe que é muito perigoso e tem inúmeras possibilidades. Talvez ele possa enriquecer. Talvez ele possa ficar forte. Talvez ele possa dar uma vida melhor para Luna. Mas, em pensamento, será que poderei levar algo ou trazer algo? E este controle de fogo, também terei ele no meu mundo? A tela azul paira no ar à frente de Caio, flutuando como se desafiasse as leis da física.
Seus olhos percorrem as informações destacadas. Mineração de ouro, a 320 metros ao norte. Tempo restante até possível retorno, 53 minutos. Ele ainda estava ajoelhado no chão de terra e folhas, o peito arfando após o choque de conjurar fogo pela primeira vez. O cheiro da madeira queimada e o calor nos dedos não deixavam dúvidas. Aquilo era real. O lobo branco fugira, mas o eco do momento persistia em sua mente. Ele se levantou devagar, ainda com as pernas trêmulas. Ouro, 320 metros, murmurou tentando organizar seus pensamentos. Ok, foco. Se é real, então tem ouro de verdade. E se dá para trazer de volta, isso muda tudo. Caio respirou fundo. O ambiente à sua volta parecia se fechar. Galhos se entrelaçavam acima de sua cabeça, sombras dançavam entre os troncos tortos, mas ele não hesitou. Escolheu um rumo norte e começou a caminhar. A floresta parecia mais viva agora. Cada som parecia mais nítido. O zumbido de insetos, o farfalhar das folhas, o estalo de galhos ao longe. Era como se seus sentidos estivessem ampliados. Será o colar ou só adrenalina? Ele passou por uma árvore com tronco azul esverdeado, coberto de cogumelos bioluminescentes. Um pequeno lagarto com 4 olhos o observava de longe antes de sumir atrás de uma pedra. Não havia sinal de civilização. Nem construções, nem trilhas. Ainda assim, Caio sentia como se estivesse sendo observado. Ele tocou o peito onde o colar havia desaparecido. Nada. Mas o calor continuava ali, estável, como uma fonte interior de energia. Instinto. Ele pisa em falso e sente o chão desaparecer sob o pé esquerdo. Por reflexo, salta para trás. Um buraco estreito com estacas de madeira aparece onde ele teria caído. Estacas afiadas, cobertas de um musgo escuro. Claramente, aquilo não era uma formação natural. Alguém ou alguma coisa colocou isso aqui. A ideia de outros habitantes naquele mundo deixa em alerta. Ele observa o chão ao redor com mais atenção, percebendo que há sutis diferenças no padrão da vegetação. Buracos camuflados, folhas deslocadas, pedras com riscos, como se aquela floresta estivesse repleta de armadilhas. Essa terra primitiva não é desabitada, e parece que não quer visitantes. A tela azul reaparece. Proximidade do minério, 50 metros. Análise do terreno, entrada subterrânea detectada. Recurso necessário, escavação manual ou ignição térmica controlada. Caio chega a uma clareira com uma encosta rochosa. No centro, uma formação de pedra com uma abertura semelhante a uma gruta parcialmente coberta por raiz. E vegetação. A entrada tá ali, mas, escavação? Ele olha para as mãos, sente o calor interno pulsar. Lembra do momento anterior, da labareda bruta que lançou contra o lobo. Foi um reflexo. Mas agora, ele precisava de precisão. Ele fecha os olhos. Controla. Canaliza. Como se fosse acender uma vela, não explodir uma bomba. Com cuidado, estica a palma da mão para as raízes grossas que bloqueavam a entrada. O calor flui, primeiro no peito, depois desce para o ombro, braço e mão. Uma chama fina, intensa, limpa e silenciosa surge na ponta dos dedos. Ele direciona como um maçarico, queimando as raízes centrais com delicadeza. As raízes viram cinzas, a passagem se abre. Ele sorri, suado. Agora. Sim. O interior da gruta é úmido e abafado. O ar é denso, quase pegajoso. O teto é baixo e coberto de pedras botejantes. Caio acende uma pequena chama na palma da mão, como uma tocha viva, e caminha com cautela. Logo, ele vê algo brilhar nas pedras à frente. Veios de ouro. Dourados, irregulares, incrustados nas paredes escuras da caverna como cicatrizes metálicas. Caio se aproxima, sem fôlego. Ele toca um dos veios, é frio e áspero. A tela azul surge novamente. Recurso identificado, ouro bruto. Sistema de coleta ativado. Método disponível, extração manual, capacidade de transporte, 5 kg por viagem. Extração manual, sem ferramentas. Ele olha para o volta, depois para os punhos. Bom, vamos ver se o fogo serve para isso também. Caio se aproximou mais da parede rochosa, os olhos fixos nos finos veios dourados que serpenteavam pela pedra úmida. O brilho era hipnótico,
cada reflexo parecendo prometer riqueza e poder. Ele respirou fundo e estendeu a mão. Sentiu o calor surgir, ainda instável, e a pequena chama acendeu na palma. Vamos lá, murmurou, tentando concentrar-se. A labareda tocou a pedra, mas o ouro não cedeu. A chama oscilava, fraca demais para derreter ou soltar qualquer fragmento. O calor escapava rápido, dissipando-se na umidade da gruta. Caio estreitou os olhos e tentou forçar mais energia para fora. O fogo aumentou levemente, mas era como tentar aquecer um rio gelado com uma vela. A frustração veio junto com um pensamento incômodo. Se eu não conseguir extrair nada agora, todo esse risco vai ser à toa. Foi então que ouviu. Um som baixo, profundo, reverberou no interior da caverna. Não era o eco da água gotejando, era mais pesado, como algo grande movendo-se sobre a pedra. O coração disparou, a chama na sua mão tremulou. Ele se endireitou, tentando enxergar além da luz fraca, mas a escuridão engolia tudo a poucos metros à frente. O som se repetiu, mais perto desta vez. Passos. Lentos, arrastados. Caio recuou um passo sem pensar, mantendo a chama erguida como se fosse uma lâmina frágil entre ele e o que quer que estivesse vindo. E no silêncio que se seguiu, percebeu algo ainda pior. O barulho não vinha sozinho. Havia uma respiração, grave e irregular que se aproximava. A chama tremulava na mão de Caio, lançando sombras nervosas pelas paredes úmidas da gruta. O som dos passos ficou mais claro, um ritmo irregular, pesado, acompanhado daquele respirar grave que parecia rasgar o ar. Seu corpo inteiro gritava para correr, mas as pernas permaneciam imóveis. Ele sabia que, se virasse as costas, talvez não tivesse tempo de reagir. Então, na penumbra à frente, algo se moveu. Primeiro, apenas um vulto disforme, maior do que qualquer animal que já tivesse visto. Depois, 2 pontos brilhantes surgiram, refletindo a luz da chama como olhos famintos. Caio engoliu seco. Seja lá o que for, fica longe, sussurrou mais para si mesmo do que para a criatura. A coisa avançou um passo, revelando garras longas que raspavam contra a pedra. A pele, ou o que parecia ser pele, era coberta por algo escuro e úmido, como musgo vivo. A respiração era mais rápida agora, e cada exalação trazia um cheiro forte, uma mistura de terra podre e sangue seco. Caio ergueu a mão, tentando reacender o fogo com mais força, mas a chama continuava pequena, frágil. A criatura inclinou a cabeça, como se estudasse a luz, e então soltou um som gutural que reverberou por toda a gruta. O coração dele martelava no peito. Em sua mente, 2 opções se desenhavam: fugir e abandonar o ouro, ou arriscar tudo para enfrentar aquilo, mesmo sem poder suficiente. No fundo, ele sabia que não teria muito tempo para escolher. O grito ainda ecoava quando Caio deu um passo para trás, os olhos fixos na sombra que avançava. O instinto gritava para correr, mas o orgulho e a ideia do ouro ainda o seguravam no lugar. A criatura se moveu mais rápido do que ele esperava. Garras bateram no chão de pedra, lançando faíscas. A luz fraca da chama mal iluminava o corpo da coisa, revelando músculos tensos e uma boca aberta, repleta de dentes longos e desiguais. Caio ergueu a mão, tentando concentrar toda a energia possível. O calor surgiu, mas não com a força que precisava. Uma labareda pequena escapou, atingindo a parede ao lado e iluminando a gruta por um breve segundo, suficiente para ele ver o tamanho real do que enfrentava. O estômago se revirou, não dá para lutar com isso. Não agora. Sem pensar mais, girou no corpo e disparou em direção à saída. O som das garras arranhando a pedra ecoou atrás dele. O ar parecia mais pesado, cada passo exigindo mais força. O túnel estreito e úmido forçava-o a se abaixar enquanto corria, o coração martelando no peito. Atrás, a respiração da criatura se aproximava. A chama na mão de Caio apagou quando ele tropeçou em uma raiz saliente, quase caindo. Recuperou o equilíbrio, sentindo o ar gelado da floresta à frente. Um último impulso e ele saiu da gruta, ofegante, caindo de joelhos sobre a grama úmida. Virou-se, esperando ver a criatura atrás de si, mas a entrada estava vazia. O silêncio voltou. Apenas o som distante da mata. Como se nada tivesse acontecido. Caio permaneceu ali, ofegante, com as mãos trêmulas. Ele havia escapado, mas sabia que aquilo não tinha acabado. Caio se apoiou nos joelhos, sentindo o peso da adrenalina lentamente diminuir. O ar fresco da floresta tocava seu rosto úmido,
misturando-se ao cheiro de terra e folhas molhadas. Seus pulmões queimavam, mas sua mente estava em turbilhão. As imagens da criatura, os sons da caverna, o fogo fraco que não conseguiu controlar, tudo rodava em sua cabeça. Ele ergueu as mãos, olhando para as palmas, com uma mistura de frustração e determinação. O poder pulsava dentro dele, agora invisível, uma força nova e desconhecida, que precisava aprender a dominar. A tela do sistema apareceu, flutuando suavemente no ar, com informações claras e objetivas. Retorno ao mundo de origem, desbloqueado. Pode permanecer no mundo atual pelo tempo que desejar. Em situação de perigo, retorno imediato disponível. O tempo agora era uma escolha, mas o perigo permanecia real e constante. Caio respirou fundo e com um novo foco. A floresta estava cheia de desafios, mas também de oportunidades. Para sobreviver e vencer, ele sabia que precisava aprender rápido e não podia mais hesitar. O calor do sol começava a baixar quando Caio se afastou da entrada da gruta, buscando um espaço aberto na floresta onde pudesse treinar sem medo de causar um desastre. Seu corpo tremia de cansaço, mas a mente estava determinada a dominar o fogo que pulsava dentro dele. Guiado pelo sistema invisível que vibrava em sua mente, ele começou a mentalizar formas de manipular o fogo. Primeiro, pequenas bolas de fogo surgiam e morriam antes de ganhar vida, às vezes explodindo descontroladas, outras vezes apagando de repente. Com paciência e foco, tentou criar um arco e flecha feitos de chamas. Visualizou cada detalhe, o arco curvado, a corda tensionada, a flecha incandescente. No entanto, as chamas se dissipavam antes que a flecha pudesse ser lançada. Não desistiu. Passou a experimentar uma lança de fogo, um jato concentrado e ardente que pudesse perfurar a escuridão da floresta. Centenas de tentativas vieram, cada uma testando sua resistência física e mental. Horas passaram em meio a falhas e pequenos progressos. Até que, finalmente, a chama respondeu a seu comando com precisão. A bola de fogo manteve-se estável, o arco e flecha brilharam com força, e a lança ardia intensa, como uma extensão natural de seu braço. Exausto e com o coração acelerado, Caio sorriu, sentindo-se mais forte do que nunca. A fome e a saudade apertaram no peito, lembrando do mundo que deixará para trás. Com a mente focada, ele mentalizou o portal para retornar. Um brilho começou a formar-se no ar à sua frente, crescendo até abrir uma passagem translúcida e pulsante, o portal que o levaria de volta. Antes de atravessar, a tela do sistema brilhou com uma nova mensagem. Retorno ao mundo de origem realizado. Próximo retorno à Terra Primitivo, disponível em 24 horas. Tempo decorrido na Terra Primitivo, um dia. Tempo equivalente na Terra de origem, 1 hora. Caio respirou fundo e deu o passo através do portal, sentindo a energia do sistema vibrar dentro de si. Ele sabia que agora poderia passar até dias na Terra de origem para descansar, planejar e preparar-se, mas que precisaria esperar um dia inteiro antes de voltar àquele lugar perigoso. Com a cabeça cheia de pensamentos e o corpo cansado, Caio reapareceu no mundo que conhecia. Pronto para o próximo capítulo de sua jornada. Caio abriu os olhos e se viu de volta à sua sala, um espaço simples e familiar, iluminado apenas pela luz suave da lua que entrava pela janela. O silêncio da noite contrastava com a agitação que sentia por dentro. Seu corpo ainda carregava o cansaço do treinamento intenso no mundo primitivo, mas sua mente estava clara e focada. Ele sabia que só havia passado 1 hora no mundo real, embora para ele já tivesse se passado um dia inteiro. Essa diferença temporal o deixava com uma sensação estranha de estar entre 2 mundos ao mesmo tempo. À sua frente, flutuava a tela do sistema. Pontos disponíveis para distribuir 500 força 0 agilidade 0 inteligência 0 mana 00 elemental de fogo nível 1 distribuir pontos. Confirmar, cancelar. Caio respirou fundo e começou a planejar cuidadosamente onde aplicar seus pontos, ciente de que cada decisão poderia definir o seu futuro naquele mundo selvagem. Ele então abriu seu espaço dimensional, uma câmera invisível e mágica, que se estendia até 5 metros de altura por 5 metros de comprimento, uma espécie de depósito pessoal, onde poderia guardar equipamentos, suprimentos e qualquer material coletado, sem se preocupar com peso ou volume. Dentro desse espaço, ele organizou as poucas ferramentas que já tinha, algumas roupas, utensílios para garimpo e o equipamento básico que usaria na sua próxima expedição. Na penumbra da sala, sob a luz tênue da lua, Caio permaneceu diante da tela do sistema, que ainda flutuava como um holograma diante de seus olhos. Cada ponto era uma escolha crucial. Ele começou a distribuir os 500 pontos disponíveis.
Força mais 100 agilidade mais 80 inteligência mais 70 mana mais 100 HP mais 50 controle elemental fogo mais 100 ao confirmar. A tela brilhou intensamente e uma notificação apareceu. Habilidade fogo evoluiu para nível 2. O coração de Caio acelerou. Era a confirmação de que seus esforços estavam valendo a pena. Com mãos trêmulas, ele concentrou-se e conjurou uma pequena chama na palma da mão, agora mais estável e forte do que antes. Ele não acreditava. O fogo funcionava ali, na terra de origem. Um sorriso largo tomou seu rosto enquanto ele sentia a energia fluindo livremente. A sensação de poder e controle era intoxicante. Caio riu alto eufórico.